iniciativa deve partir de você. É por isso que diz, o homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua esposa. Porque ao homem cabe a iniciativa. Ao homem cabe a iniciativa. Não simplesmente deixar a casa de seus pais e ir à sua nova casa, onde será a casa do homem e da mulher. Mas é o fato de conectar-se ao coração, à alma, ao espírito da sua esposa. Essa incumbência foi dada ao homem. O primeiro passo tem que ser dele. E é por isso que o 110 e o 220 vai funcionar. Porque se o homem amar a sua esposa como a sua esposa precisa ser amada, ele vai receber de volta. Ele vai receber de volta. Então o homem precisa aprender a negar a si mesmo. E dizendo isso, eu chamo a atenção de vocês para outro verso que está aqui mesmo no capítulo 5. Olha o versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Como é que você ama a você mesmo? Você esquece da hora de comer? Você esquece da hora de você se divertir? Você esquece da sua hora de descansar? Da sua hora de relaxar? Você esquece que você está magoado? Não, que você precisa de um abraço, que você precisa ser ouvido, que você está se sentindo só, que você precisa conversar. Você não se esquece dessas coisas. Mas nós, homens, temos a facilidade de se esquecer que as nossas esposas sentem isso. Sentem isso. Nós precisamos aprender a viver, maridos, da maneira como esse versículo nos diz. Nós devemos aprender a amar nossas esposas como nós amamos a nós mesmos. E colocar as necessidades delas no mesmo plano que as nossas. Isso é difícil, Bira, não é fácil. A minha esposa tem tentado me treinar, eu tenho aprendido alguma coisa, mas eu ainda não cheguei lá. Eu acho que é mais fácil para o homem ser egoísta do que para a mulher. Como eu disse, a mulher tem essa intuição de cuidar, de deixar ela os seus desejos, os seus anseios, as suas necessidades de lado para cuidar da família, para cuidar do esposo, para cuidar dos filhos. O marido não faz isso com facilidade. É por isso que Deus coloca para nós a parte do sacrifício. Coloca para nós a parte do dar o primeiro passo. Nós precisamos fazer isso um compromisso das nossas vidas. Como se fosse o nosso trabalho da segunda-feira de manhã. Levantar, tomar café, se arrumar, ir trabalhar e bater cartão. Isso tem que ser um compromisso. Isso tem que ser um trabalho. Tem que ser uma jornada. Tem que ser um esforço, um compromisso. E na verdade esse compromisso ele só se dará, só se tornará realidade com a ajuda de Deus. Porque como eu falei, nós esbarramos no nosso pecado. Nós esbarramos, nós somos, por causa do pecado, criaturas egoístas. Então nós precisamos constantemente estarmos arraigados em Deus, para que isso se torne realidade, para que nós consigamos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Na verdade, isso é o que Deus pede de cada um de nós, não é verdade? Que amemos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Que seja assim também dentro dos nossos lares, que o esposo ame a sua esposa da mesma maneira como ele ama a si mesmo. Isso não seria o sonho de cada esposa? Amém. Não é? Que o marido se preocupe tanto com ela quanto ele se preocupa consigo próprio. Isso não acabaria com 99% dos problemas? Talvez, né?
98% talvez. Mas seria de grande ajuda, não é? Está aí então essa dica das Escrituras para nós. Mais um texto, Deuteronômio 24, versículo 5. Deuteronômio 24, versículo 5. Quem achar primeiro pode ler. Eu achei. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto nenhum outro encargo. Por 1 ano ficará livre na sua casa para alegrar a sua mulher que o desposou. Para alegrar a sua mulher que o desposou. É claro, queridos, que alegrar um ao outro faz parte do casamento. Essa é toda a razão pela qual nós nos juntamos em casamento. Se não fosse assim, nós dificilmente iríamos nos casar, não é verdade? Se fosse só os problemas, se fosse só as dificuldades de comunicação, dificuldade financeira, dificuldade com os filhos, ninguém ia se casar, né? Nós nos casamos porque satisfaz, porque traz alegria, felicidade. É bom se casar, senão ninguém casaria. E hoje, se você for conferir as estatísticas, você vai perceber que o casamento ainda é o alvo da maioria das pessoas. A maioria das pessoas ainda acredita que o casamento é fonte de felicidade. E na verdade é. Na verdade é. Assim como a mulher dá alegria ao homem, porém nós temos que entender uma coisa, que a respeito dessa função do homem de amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, de o homem cuidar da esposa, está aí esse objetivo, esse dever de alegrar as nossas esposas. Provérbios, o livro de Provérbios fala muitas vezes que é melhor você morar lá num canto, gotejando o dia inteiro, do que morar numa casa com uma mulher inchosa. Não é verdade? Né? Mas nós temos que entender uma coisa, que 50% da culpa de que as mulheres são rinchosas é porque elas são mal cuidadas. Nós temos que chamar essa responsabilidade para nós, homens. Que 50% dos problemas, das infelicidades que as nossas esposas vivem, são descuido nosso. Acontece quando nós estamos desatentos, quando nós estamos descuidados, quando nós estamos insensíveis e preocupados, né, com as nossas responsabilidades de ganhar o pão, de trabalhar, e de cuidar do carro, e de cuidar das finanças, de preencher cheque, pagar conta. Alguém me disse uma coisa há muito tempo, ou eu li, eu não tenho muita boa memória para da onde vem as coisas, mas ela guarda bem, que se você quer uma vida feliz, garanta que a sua esposa esteja feliz. De certa maneira isso é verdade, não é? E quando a esposa não está feliz, a sua vida também não vai estar muito feliz. Porque ela tem a capacidade de envolver os sentimentos dela. Isso não está errado. Não está errado. É o ser feminino chamando, buscando atenção. Dizendo que alguma coisa está errada. É o alarme soando que alguma coisa está errada. Nós precisamos alegrar nossas esposas. Eu quero que você volte lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. E ali naquele versículo tem outra coisa que nós precisamos prestar atenção, ligadas a isso que nós acabamos de falar. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7.
Igualmente vós, maridos, vivei com elas como o quê? Entendimento. Tem outra versículo, outra tradução que diz consideração. Discernimento também é entendimento. Com discernimento, com entendimento. Pedro escreveu isso aqui há quantos anos atrás? Há muito tempo atrás. Né? Só que lá, por inspiração do Espírito Santo ou não, claro que por inspiração do Espírito Santo, mas talvez o Espírito Santo fez ver uma coisa que os homens precisavam prestar atenção, e por isso está escrito aqui, que nós devemos viver com as nossas esposas com entendimento. E qual que é o restante? Consideração. Pode ler o resto. Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Mais frágil. Nós temos que ter esse entendimento. Homens, nós temos que ter esse entendimento. É óbvio que a mulher é mais frágil fisicamente, mas a mulher também é mais frágil emocionalmente. Foi para isso que Deus deu ao homem certas características que a mulher não possui. O homem, vamos olhar para a mulher primeiro. Quando a mulher pergunta para o homem o que você está pensando e ele diz em nada, é difícil de entender. Mas Deus deu ao homem uma mente que consegue se concentrar em uma coisa de cada vez e deixar todo o resto para lá. Por isso que é fácil o homem dizer, quando você está contando um problema para ele, é fácil o homem dizer, esquece isso, deixa para lá. Porque ele consegue fazer isso. Ele consegue deixar para lá. Ele consegue pegar esse problema aqui, e jogar lá para trás. Depois eu penso em você. A mulher não consegue isso com tanta facilidade. Pergunta para ela o que ela está pensando agora e ela vai estar, puxa vida, meu patrão me falou um negócio, eu não gostei do tom de voz dele. Liguei para fulana e ela me falou que não podia falar comigo naquela hora. Será que tem alguma coisa errada? Está preocupado com o Joãozinho que não levou o lanche para a escola. O que será que ele está comendo? Está preocupado com a Mariazinha que acha que ela está namorando. O que será que está acontecendo? Então todas essas coisas revolvendo na sua mente no mesmo momento. Por isso que o homem está na posição de liderança. Imagine a mulher com todos esses cuidados na sua mente e ainda somado com a responsabilidade de cuidar do lar, de sustentar o lar, quero dizer. Sustentar financeiramente, prover o pão, cuidar das finanças, cuidar do mortgage, cuidar das contas que estão vencendo, do cartão de crédito que tem juros para pagar. Imagine o peso. Deus deu ao homem costas largas, e músculos, e uma mente que consegue suportar essas pressões com muito mais facilidade que a mulher. E é por isso que nós temos homens que entender que as mulheres não têm essa capacidade. Nós temos que viver com elas com entendimento. Que elas são mais frágeis e é que elas têm necessidades que nós homens não temos. Nós não temos a necessidade, necessariamente falando, de que se demonstre afeto para conosco todo momento. Nós não temos essa necessidade. A mulher tem. A mulher tem. Nós acampando esse final de semana,